Com tantos CDBs, LCIs e LCAs disponíveis no mercado, fica bem difícil decidir qual investir, porque afinal, qual desses tipos de investimento é melhor? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns pontos que vão permitir que você compare os CDBs com as LCIs e LCAs para descobrir efetivamente qual deles é o melhor. Olá amigos, eu sou o Wagner Raverotti. Aqui no canal você encontra dicas sobre como investir, estratégias de investimento e tutoriais para você que está dando o primeiro passo no mundo dos investimentos. Se você é novo por aqui, considere se inscrever aqui embaixo. Com a Selic alta, a procura pela renda fixa cresce bastante, porque as pessoas buscam investimentos menos arriscados e que ainda consigam ter uma rentabilidade interessante. Porém, muitas vezes fica difícil comparar um tipo de investimento com outro devido às características que eles possuem. E é o caso que a gente tem com os CDBs e com as LCIs e LCAs. Na verdade, eles possuem muitas características em comum. Ambos os tipos de investimento têm garantia do FGC, que garante uma segurança a mais. Ambos os tipos de investimento são emitidos por bancos, o que muda, na verdade, a destinação desses recursos, como a LCI indo para o mercado imobiliário e a LCA, por exemplo, indo para o agronegócio. Uma outra característica em comum que esses títulos têm é com relação à forma da sua rentabilidade, que pode ser tanto pré-fixado, ou seja, um valor já fixo lá na hora que você investe, quanto pós-fixada, seguindo geralmente, por exemplo, um percentual do CDI. Esses diferentes tipos de rentabilidade, sejam pré-fixados ou atrelados ao CDI, são bastante interessantes porque é possível encontrar CDBs e também LCIs e LCAs, mesmo que com prazos mais longos, que conseguem ter um retorno bastante interessante. Porém, a grande diferença desses títulos está no imposto de renda, pois enquanto o CDB tem a incidência de imposto de renda lá pelaquela tabela regressiva, que ou seja, quanto mais você deixa investido, menor é o imposto cobrado de você e, consequentemente, maior a rentabilidade. Por outro lado, já as LCIs e LCAs não possuem, são isentas desse imposto de renda. Mas então, Wagner, isso quer dizer que as LCIs e LCAs são melhores que os CDBs? Na verdade, não. A resposta é que depende. Depende porque, por mais que as LCIs elas não tenham imposto de renda, pode acontecer sim de determinados CDBs, dependendo da rentabilidade que eles possuem, e ainda com incidência de imposto de renda, serem ainda mais rentáveis do que uma LCI e LCA desse tipo. Por isso a comparação ela não fica em torno do tipo de investimento, mas sim em torno do qual percentual, qual a rentabilidade daquele título. Por isso, para a gente identificar se é melhor um CDB ou se é melhor uma LCI e LCA, a gente precisa converter a rentabilidade desses títulos para eles ficarem comparáveis. E o grande ponto aqui é justamente a gente tirar ou adicionar o valor aí do imposto de renda. Para a gente poder estar transformando um CDB em uma LCI e LCA, a gente vai usar essa fórmula que está aparecendo aqui na tela. Ou seja, eu pego a rentabilidade, ali se o meu CDB, por exemplo, me paga 100% do CDI, e eu vou multiplicar ele por 1 menos o imposto de renda dividido por 100. Já no caso, para a gente transformar uma LCI ou LCA em um CDB, a fórmula é praticamente a mesma. O que muda basicamente é que ao invés da gente multiplicar, a gente vai dividir ali no meio. Olha, mas calma, não precisa perder tempo tentando decorar essa fórmula ou realmente ficar perdendo aí, quebrando a cabeça, porque eu criei uma planilha para auxiliar você e eu vou deixar o link aqui na descrição. Bora lá para a planilha agora para eu mostrar para vocês como funciona. Essa é a planilha que eu vou disponibilizar para vocês. Como a gente pode ver aqui, eu tenho tanto um campo para mim converter um CDB para comparar com uma LCI e LCA, quanto se eu quiser fazer o inverso aqui, converter uma LCI e LCA para comparar com um CDB. Aqui embaixo eu deixei também a tabela regressiva do imposto de renda. E por que isso é importante? Porque para a gente poder fazer a comparação, tem que definir o prazo que você pretenderia deixar investido. Isso porque, como eu disse, o CDB, por exemplo, tem a incidência do imposto de renda. Então, se eu quiser comparar um determinado CDB com uma LCI e qual rentabilidade essa LCI precisaria ter para poder ficar equivalente, eu preciso sim definir qual prazo que eu ia querer deixar esse dinheiro investido. Então, como um exemplo, vamos supor aqui um CDB que renda 100% do CDI, que é bastante comum que a gente tem hoje como opção para reserva de emergência ou para um dinheiro de curto prazo. E vamos supor que a gente deixaria esse dinheiro aqui por 6 meses no máximo, ou até 6 meses, que ficaria essa maior alíquota possível. A gente, para ter essa rentabilidade no mínimo, a gente teria que ter aí um LCI ou LCA que pague para a gente no mínimo 77,5% do CDI. Então, se por exemplo você ir lá e conseguir uma LCI que te paga 90% do CDI, ela obviamente é bem mais vantajosa do que esse CDB. Um ponto importante para você observar aqui é que quanto mais certeza você tiver do prazo e esse prazo for o mais longo possível, a LCI vai ter que ser maior para poder ser equivalente. Como o imposto de renda vai caindo ao longo do tempo, obviamente o CDB passa a render mais conforme você deixa. Se, por exemplo, eu for deixar esse CDB por mais de 2 anos investido, que vai dar a alíquota mínima, que é 15%,
eu teria que ter uma LCI que renda no mínimo 85% do CDI para ser equivalente. Como eu disse, a gente tem muita LCI e LCA que rende sim no mínimo esse 90% do CDI, o que obviamente já é bem vantajoso considerando esse tipo de CDB. Agora vamos supor um CDB mais especial de um banco, onde você consegue uma rentabilidade aí de 130% do CDI. A gente teria que ter uma LCI de pelo menos 110,5%. E aí, obviamente, se eu for dizer que eu vou deixar esse dinheiro por um prazo mais curto, como por exemplo, menos de 6 meses, eu poderia ter uma LCI que renda no mínimo 100,8%. O legal de fazer isso é que você realmente consegue parar ali na sua corretora, parar no seu banco e comparar um com o outro. Ah, eu quero uma LCI que está me pagando 90% do CDI. Se eu não tiver no mínimo aqui para 6 meses um CDB que me pague 116% do CDI, essa LCI é mais vantajosa. Se eu consigo no mesmo prazo um CDB que vai me pagar 120% do CDI, então ele está valendo mais a pena. Eu até entendo que são muitos números para a gente acompanhar, mas obviamente a comparação ela é bem simples e fácil de você fazer. Simplesmente precisa ter ideia do prazo que você vai deixar investido e, obviamente, botar ali simplesmente a rentabilidade do título que você tem disponível. Como a gente pode ver aqui, tudo depende muito da rentabilidade do investimento que a gente está comparando e também o prazo que você vai deixar investido. E só para a gente deixar de último aviso, tem que lembrar que quanto maior o prazo que a gente for deixar num CDB, mais alto vai ter que ser uma LCI para ele poder ser comparável. Eu vou deixar o link da planilha aqui na descrição, fique tranquilo, você simplesmente precisa fazer uma cópia dessa planilha e você já pode utilizar ela para fazer os seus próprios cálculos. Se você tiver qualquer dúvida, deixa ela aqui nos comentários, deixa o seu like aqui para ajudar o canal a crescer. Um grande abraço e valeu!